gente. Meu nome é Jonathan, estou aqui com o Natan, né, meu semi-xará, e com a Anamise. E o assunto de hoje é discutir um pouco sobre o dia da consciência negra e a condição do negro na sociedade brasileira. Então, a gente vai testar um novo formato, que é o Trocando Livros. Então, hoje é a estreia do Trocando Livros, onde cada um dos membros da mesa vai apresentar alguma referência que discuta o tema e apresentar alguns outros os direcionamentos que essa conversa vai assumir. A conversa é extremamente importante, dado a condição do racismo no Brasil e no mundo, né? Ser algo não só individual, mas estrutural. Como vocês podem ver, inclusive, tem o link de um vídeo muito interessante, né, que apresenta o conceito de racismo estrutural. E no período recente também, a gente viu diversas manifestações que reiteram essa situação nefasta, né? A gente tem nos Estados Unidos conflitos raciais intensificados, aqui no Brasil, embora o racismo seja muito velado, né? A gente vê, inclusive, um jornalista conceituado da Globo, o nosso camarada William Bach, né, que de camarada não tem nada, né, fazendo um comentário altamente racista, e mais que isso, né, quase todos os jornalistas da mídia, como a Raquel Sherazade, né, Reinaldo Azevedo, entre outros, saem em defesa dele, minimizando esse tipo de ato, esse crime, o que mostra que dentro da nossa sociedade algo tão problemático, tão criminoso ainda é minimizado, né? Então, a ideia é discutir um pouco esse tema, ainda mais porque hoje o Brasil se encontra em um período de crise que vem sendo aprofundada pelas políticas do governo Temer, e com a política de austeridade fiscal que a gente assumiu no período recente, o número de desempregados aumentou de maneira drástica, chegou a um patamar de 13 milhões de desempregados, mas nota-se que desses 13 milhões, né, 65% são só de negros e pardos, né? Então isso mostra ainda mais que essa desigualdade é muito mais profunda, né? Então, passar a palavra para a Anamise, por favor. Então, entrando nesse formato de sugestão de livros, o primeiro livro que eu quero sugerir é o livro da Angela Davis, o Mulheres, Raça e Classe. Trouxe ele aqui até para deixar bonitinho. E por que eu acho que ele é um livro bem interessante? Ele é um livro que ele foi publicado originalmente em 1981 e a primeira edição dele no Brasil foi feita só agora, em 2016, pela editora Mãe Tempo. E ele é um livro que ele vai fazer uma retomada histórica sobre a própria relação da escravidão e do conceito dos Estados Unidos. É óbvio que é um livro que fala sobre a situação dos Estados Unidos e da mulher negra, como ela vai ser também desumanizada dentro da escravidão. Mas existe uma série de fatores que a gente pode fazer conexões com a própria situação da mulher negra dentro do Brasil. Eu acho bem interessante dentro do livro que ele vai falar sobre a proximidade que os movimentos sufragistas femininos vão ter com o movimento da abolição da escravatura. E é muito legal que ele fala sobre a impossibilidade de se pensar num projeto de nação sem se considerar como centralidade a questão racial. Se a gente for pensar tanto nos Estados Unidos, onde uma minoria, na verdade, né, era construída a partir de um sistema escravocrata, isso já tem um impacto grande. Quando a gente pensa no Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e onde mais da metade da população negra, a população brasileira é negra, tem muita coisa para se discutir, tem muito pano para manga. E a gente precisa pensar sobre isso e precisa ter outras fontes interessantes, como é a visão da Angela Davis, para pensar sobre a situação do Brasil. E ela também fala sobre a própria necessidade de não se hierarquizar as opressões e em como a gente precisa pensar numa intersecção sobre a questão da raça, da classe e do gênero, para a gente pensar em um novo modelo de sociedade. E aí, dentro dela, da própria Angela Davis, outras duas mulheres que eu gostaria de citar, que eu acho que são imprescindíveis, assim, que me afetam muito, é a Bell Hooks, que também é uma feminista negra norte-americana, mas ela vai falar, tem um texto dela que eu amo, que é sobre intelectuais negras, sobre a intelectualidade da mulher negra, como a mulher negra
demora e tem processos diferentes para se entender como intelectual. E foi o livro que eu li uma semana antes de apresentar minha banca de dissertação, então teve um impacto especial, assim, e ela vai falar de outras coisas bem legais, que é sobre a afetividade, sobre a mulher negra e o relacionamento da população negra. E para colocar uma brasileira que eu ainda não li, mas quero ler muito, é o livro Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que foi lançado agora essa semana, dia 14. E ele faz parte do livro, de uma coleção que se chama Feminismos Plurais. E o massa desse livro, da Djamila Ribeiro, é que ela também lembra pra gente sobre outras intelectuais negras brasileiras que são super importantes de ser lembradas e mencionadas, como a Lélia Gomes e a Sueli Carneiro. E dentro do livro ela faz esse questionamento de quem tem direito à voz numa sociedade que tem como norma a branquitude, a masculinidade e a heterossexualidade. Então, ficam essas como as minhas 2 sugestões de livros para hoje. Agora, essas sugestões, Namise, eu lembrei também uma autora negra, africana, inclusive, que está muito em voga, é a Chimamanda, né? E, inclusive, tem um livro dela que saiu recente, foi ano passado, acho que é aquele Americana. O Americano acho que é mais antigo do que isso. Porque o Americano eu comprei já tem 2 anos e meio. Desculpa. A Chimamanda é alguém que eu gosto muito dela, porque tem um vídeo dela do TED que eu acho muito legal, que ela fala sobre o risco da história única. E eu acho que quando a gente está falando de feminismo, e esse discurso bate muito para mim com esse livro do Que é Lugar de Fala, porque o lugar de fala também é isso, é a busca de outras histórias. Sim. Um lugar de fala é uma história, né? Uhum. Outro lugar de fala, outra postura vai ser outra história. E a gente precisa buscar essas pluralidades. O Americano é ótimo. É um livro que eu amo aquele livro, assim, muito. Mas tem tantos outros dela e o próprio envolvimento dela sobre sejamos todos feministas, como educar crianças feministas também. Acho muito legal. É uma ótima sugestão. A gente até pode colocar depois no link do vídeo essa apresentação do TED dela, né? Que eu não lembro exatamente. Você lembra bem como é que era o argumento dela, do perigo de uma visão única? Ela começa falando sobre como ela começa a escrever os livros dela a partir das histórias inglesas que ela lia quando criança, e que não tinham nada a ver com a realidade dela de uma menina africana da Nigéria. Ela fala sobre como os personagens dela não tinham a cor da pele dela, sobre como a comida que eles comiam não era o mesmo tipo de comida. E de como tudo isso tá dentro, acaba apagando a história de outras pessoas, acaba apagando a importância de outras vivências, né? E que a gente precisa justamente buscar outras histórias, buscar outras realidades, porque se a gente focar em uma só, a gente não vai ter um mundo diferente, a gente não vai ter uma sociedade diferente, a gente não vai ter o que a gente tanto pede quando a gente fala sobre consciência negra, sobre a questão indígena, sobre a questão trans. São todas questões válidas, são todos pontos válidos, são todos assuntos super importantes de ser tratados, né? Certo. Natan, então? Bom, hoje eu trouxe algumas sugestões que elas vão estar mais na área da sociologia e da economia. Então, todas as sugestões que a gente fizer aqui e os livros que a gente está comentando, eles vão estar disponíveis no link depois. Então, não precisa correr para anotar quem estiver assistindo. Mas, começando para a área da sociologia, tem 2 obras que eu queria citar, só para deixar registrado, que não pode deixar se falar delas, que é a Introdução à Crítica à Sociologia Brasileira, do Guerreiro Ramos, e Integração do Negro na Sociedade de Classe, do Florestan Fernandes. São 2 obras muito importantes para tratar a questão racial, e já com uma perspectiva sociológica científica, assim, né, bem relevante, que ajudou a construir tanto a luta do movimento negro e a percepção da questão racial além da academia, além da ciência.
mas também mas também dentro da academia quanto no movimento negro. Para a economia, até um autor que foi que eu comecei a estudar a questão racial, é o Marcelo Paixão. Ele tem 2 livros que são legais, que são interessantes, que é Além da Modernidade Encantada e 500 Anos de Solidão. E o que eu trouxe, que foi o livro que eu comecei a estudar a questão racial, Desenvolvimento Humano e Relações Raciais. Esse livro ele é interessante porque ele é de 2003, se eu não estou enganado, deixa eu checar aqui, 2003 ou 2002? De 2003, e ele trouxe um questionamento para dentro do estudo da ciência, que é seccionar o desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano, por raça, que é uma coisa que não era feita. O próprio censo não considerava o recorte racial como metodologia. E aí o Marcelo Paixão ele vai ter uma série de esforços que vão possibilitar que isso seja feito dentro do estudo de economia e, a partir daí, se consiga perceber que, de fato, a qualidade de vida na população brasileira, para o homem e para a mulher negra, estavam desalinhados com o índice de qualidade de vida para os homens e mulheres brancos. Mas o livro que eu queria, de fato, discutir com vocês, trazer, apresentar, é esse livro aqui, Classes, Raça e Democracia, Raças e Democracia, do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. É um livro bem interessante nessa perspectiva, tanto sociológica quanto econômica. O Antônio Guimarães ele é um sociologista da USP, um sociólogo, desculpa, da USP, e esse livro vai se preocupar com 2 coisas, 2 questões principais. O que é a democracia racial, por um lado, e por outro, qual é a relação de classes e raça. E para responder essa primeira pergunta, já no primeiro capítulo, ele começa a discutir classes sociais numa trajetória histórica, assim, né, ao longo do tempo, dentro da ciência, assim, dentro da academia, a trajetória acadêmica das classes sociais. E a tese dele vai partir para um alargamento do conceito de classe social que consiga englobar os negros como uma classe específica. E ele chega a essa conclusão justamente porque ele percebe, e é uma coisa muito perceptível na sociedade, que o negro vai sofrer preconceito independente da classe que ele se localiza. E o que ele chama de preconceito intraclasse. O segundo capítulo ele vai tratar mais especificamente o conceito de raça, isso com 4 definições que ele traz e usa, né? Ele parte da definição, ele apresenta, né, na verdade, a definição racialista biológica, que a ciência já não concorda mais, poucas pessoas ainda aderem a essa ideia de que as pessoas são diferentes, que há uma raça mesmo, e biologicamente as pessoas se diferenciam, os negros e os brancos, enfim, os indígenas, e até chegar na ideia de construção racial, construção social do conceito de raça. Da gente se perceber diferente, da gente perceber que as pessoas não são iguais, isso tem implicação na nossa sociabilização. No capítulo seguinte, o terceiro capítulo, ele vai falar mais especificamente do período de 45 a 64, e aí ele vai abordar a democracia racial, para dizer como a democracia racial funcionou nesse período de democrático, né? Como um pacto econômico e político, indo um tanto além das conceituações de democracia racial que a gente conhecia. E aí ele vai falar que é um pacto que funciona no sentido de que a massa negra e urbana e a intelectualidade negra vai ser trazida para dentro do ideário desenvolvimentista do Estado. E que isso vai ter uma série de implicações. Para o capítulo seguinte, ele vai tratar, que é o 4º capítulo, ele vai tratar do imaginário moderno e a transformação do sentimento de nacionalidade. Então ele vai pôr às claras as fissuras nesse sentimento de nacionalidade. E aí ele vai tratar do preconceito de uma forma específica para os indígenas, para os negros e para os nordestinos. Uma tese interessante, que eu acho que a gente não pode deixar de citar, que ele apresenta nesse capítulo, é a questão de
da origem do preconceito quanto ao nordestino. E que esse preconceito regional ele surgiu principalmente de um período que o objetivo da nossa sociedade era se transformar as nossas relações, a nossa sociabilização numa perspectiva europeia, eurocêntrica. E tudo que se distanciasse disso acabou a receber uma pecha, né? Acabou sendo recebendo caracterizações pejorativas, e aí começou-se a associar ao nordestino um atraso, aversão ao trabalho, coisas que não são reais e que se constituíram nessa época. O quinto capítulo, de todos que são trazidos nessa obra, que na verdade é uma coleção de artigos do Guimarães, o quinto capítulo, para mim, eu acho que é o mais importante da obra. É muito bem feito e ele discute o conceito de democracia racial. Então, o que ele vai trazer? A construção e a vulgarização do conceito. Para a gente falar um pouco mais sobre democracia racial, e até se vocês quiserem me complementar, acho bem importante, é que ele coloca que surge de uma contribuição do Gilberto Freire, que é democracia social e étnica, e a partir daí, isso começa a conversar com a sociedade através da mídia, através dos jornais. Roger Bastide, que também é um estudioso que está erradicado no Brasil a essa época, ele contribui bastante para a disseminação desse conceito e que louva, de certa maneira, né, nesse período, a ideia de que a miscigenação, a colonização portuguesa conseguiu deixar o Brasil com as questões raciais, as tensões raciais muito mais amenizadas. Então, que no Brasil se vivia, entre aspas, né, num paraíso, e que a questão racial não era um problema como em outros países. Isso também decorre um tanto, né, se a gente for pensar, de que no Brasil o racismo nunca foi legalmente institucionalizado, né, como nos Estados Unidos e no apartheid da África do Sul. E aí, internacionalmente, isso reiterava essa ideia de que no Brasil não havia racismo como em outros lugares. E aí o Guimarães ele vai construir, ao longo do tempo, as formas que a democracia racial, como um conceito, vai tomar. Tendo uma é o pacto, outra é um ideal, então é um objetivo a ser alcançado, né? A ideia é que vamos chegar no Brasil em que a democracia racial existe de fato, e isso também abarca a atuação do movimento negro, também aceita isso, até que, de novo, o Roger Bastide, agora com o Florestan Fernandes, eles vão realizar uma série de estudos, de relatórios, né, da Unesco, e a ideia de democracia racial como mito vai passar a ser difundida, disseminada, e até que se torne o que a gente tem hoje, né? A democracia racial, ela de fato nunca existiu. Isso só servia para mascarar as tensões sociais e raciais que a gente tinha no Brasil. Por fim, o último capítulo, que eu também julgo bastante interessante, é uma análise mais, vamos dizer assim, que o Guimarães coloca a mão à massa e traz uma análise empírica de como se dá o racismo no Brasil. E aí, para isso, ele vai usar uma base de dados que parte do... o objeto que ele vai estudar, na verdade, são insultos raciais. Ele vai utilizar uma base de dados que são as queixas de insultos raciais da Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo. Esse livro é de 2002 e a lei que criminalizava injúria racial, que instaurava a injúria racial como um crime, mais ou menos nessa época, de 98, a base de dados dele é de 98. E aí, o que o Guimarães consegue produzir de mais interessante nesse capítulo é colocar dentro de enquadrar o insulto racial no sentido de que ele serve para institucionalizar, ou seja, para tornar real, concreto, um marcador de inferioridade racial. E como isso vai acontecer? O insulto racial, para atingir esse objetivo, por um lado, ele pretende simbolicamente colocar um negro num lugar inferior, que é historicamente constituído, e por outro, reinstituir esse lugar.
que o negro, numa posição subalterna dentro da sociedade, deve ser reforçado e essa posição subalterna deve se manter dentro da sociedade. E para concluir, porque eu trouxe esse livro, né, porque eu achei interessante comentar esse livro com vocês, foi até minucioso, eu acho, nos capítulos, é que esse livro dá conta de introduzir o estudo da questão racial para qualquer um que quiser. Ele não tem uma linguagem difícil, ele não é complexo, também não é muito extenso, mas que isso, ele dá conta de diversas coisas da nossa convivência, assim, são aspectos que o livro consegue colocar em palavras, essas coisas que são do nosso dia a dia, que são tácitas para a gente. Acho que era isso que eu tinha para falar desse livro. Então, muito obrigado, Natan. A gente também gostaria de avisar que está vindo um reforço extremamente importante, é o Elias, que faz parte do movimento negro unificado aqui de Porto Alegre. Também ele vai fazer uma fala no nossa conversa. E, bom, dando seguimento, eu queria aproveitar então o gancho do Natan para apresentar. Eu trouxe 2 livros enquanto vocês falavam também. Eu veio na cabeça um monte de séries, né? Inclusive muita coisa, né? É muita coisa. E, inclusive, tem séries que são bobagem. Mas... Então, pessoal, voltamos do nosso intervalo. Houve uma pequena parada técnica aqui. Então, recebemos aqui o camarada Elias, né, que também vai fazer suas contribuições. Então, a gente estava só comentando sobre as séries, né? Então, a gente começou a falar sobre como essa conversa de livros acaba trazendo tantas outras coisas junto, tantas bagagens. E que eu estava falando que um seriado que, durante, acho que boa parte da nossa juventude para adolescência, que hoje, olhando, tem muita coisa a ver com questões sociais, é O Maluco do Pedaço, do Will Smith, que tu tem uma professora negra, universitária, fala sobre questões sociais, que vai ter todo um episódio falando sobre a importância de saber a história do Malcolm X, saber a história do Martin Luther King. Não só colocar uma camiseta e aparecer lá na frente, né? Saber a bagagem que isso traz. E o quanto a gente ver que há 10, 15 anos atrás a gente estava olhando para isso, e olhar 10, 15 anos depois também traz toda uma diferença de olhar, assim, que eu acho muito interessante e me deixa muito grata saber que eu pude assistir isso também quando eu era criança, né? Não ficar só numa conversa só. Sim. Eu acho que ajuda a construir também, né, o nosso próprio sentimento. Ajuda a construir a nossa... a gente saber, né, como a gente se coloca na sociedade. É claro que é um seriado americano, né? Então algumas nuances escapam pra gente, da mesma forma que não vai ter tudo presente lá, né? Mas a nossa construção, a construção da nossa própria percepção de negritude, acho que partindo desses seriados, e até de comédias, né? Que é o caso, né? Esses pontos sempre são colocados, né? Acho que Todo Mundo Odeia o Chris, é um seriado que, apesar da comédia, também trata recorrentemente questões raciais. Tem um seriado novo agora, ainda tá tocando, chama Blackish, e é uma família suburbana, americana e negra. E trata justamente da ideia de uma família que ascendeu socialmente, e aí as tensões... Essa nova regulação que é estabelecida sobre não fazer parte dos estereótipos e fazer parte dos estereótipos. E as tensões raciais que surgem a partir disso. Exato. E ela é bem interessante, e é comédia. Só que eles tratam esse assunto com muita seriedade, né? Eu acho que é importante também a gente ter isso disponível. Tem outra série também que estava bem em voga, que é aquela Cara Gente Branca, né? Sim. Está disponível na Netflix. Mas só antes de eu entrar nas referências, comentou do Maluco Pedaço, que eu sou fascinado, né? Eu sou mega fã do Calton, né? Então, tipo, eu ensaio de maneira fervorosa dando o passo dele, né? Mas tem um episódio que eu acho muito bom, porque o Calton, que é o personagem que é o primo do Will Smith, ele é de uma família, ele é negro, mas é de uma família rica, né? O pai dele é juiz e tal. E ele tem uma certa assimilação dentro da sociedade, da alta classe norte-americana, e uma identificação com a população branca muito forte, de modo que ele muitas vezes ele não percebe as questões de diferença racial. E tem um episódio específico que ele está numa festa em família e um juiz, amigo do pai dele, branco, empresta o carro para o Calton.
E o Carlton pega o carro emprestado, tá andando na estrada, e ele e o Will Smith são parados pelos policiais que acusam eles de terem roubado o carro, mesmo ele tendo com a documentação, mesmo ele sendo, dizendo que o carro foi emprestado e tal. E só aí ele percebe que não importa, não importa ser rico, culto, etc. Ele é negro na sociedade norte-americana, ele é tratado de outra maneira. Então, e esse é um episódio muito, muito forte, assim, que tem um papel bastante importante na minha construção pessoal, né? Mas, bom, voltando então às referências, a primeira que eu queria trazer, bem brevemente, depois eu vou colocar um vídeo para vocês que resume o livro, pelo menos as principais ideias, e que conversa um pouco com o que o Nathan estava colocando, que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. E o Fanon, ele foi psicanalista, né? Nascido na Martinica, que era uma colônia francesa, e foi estudar na França, né? E na França ele percebeu alguma diferença porque o racismo na França e nos países ibéricos, né, países que tiveram colônias, é um pouco diferente do que é nos Estados Unidos, por exemplo, que é aquela coisa, né? Tem uma legislação clara, né, tem um apartheid bem definido, e nessas regiões o racismo é jogado para baixo do tapete, é mais naturalizado, e o negro ele tem uma dificuldade de se entender como indivíduo, porque muitas vezes ele acaba tendo que, para sobreviver nessa sociedade, ele acaba tendo que assimilar determinados comportamentos, traços culturais que não são necessariamente dele. Então, o resultado é que a maior violência dentro desse tipo de sociedade, que é como a sociedade brasileira é que o negro, para ser considerado como um ser humano, ele tem que necessariamente adotar o comportamento de vida da população branca e abandonar traços culturais dele. Isso se reflete tanto em questões básicas como a linguagem, né, que o Fanon ele conta, né, que a população negra que ia para a França estudar e voltava, ela falava um francês perfeito, né, e abandonava o crioulo, né, que era a linguagem da colônia, né, da Martinica, e isso acabava fazendo com que ela não se identificasse mais com a própria com o próprio seio familiar dela, né? E isso faz com que o combate ao racismo nesse tipo de região seja muito mais difícil. Porque, antes de mais nada, o negro ele não consegue, às vezes, perceber o próprio tipo de violência que ele está sofrendo. Então, eu vou colocar também esse livro que tem em PDF, né? A maior parte das minhas leituras são virtuais, né? São piratas. Então, eu vou colocar o link para vocês depois poderem baixar. Não sei se o Emílio o Fanon acabou assumindo a nacionalidade argelina. Ele estava num ambiente de guerra e ele tratou, né, dos impactos psicológicos e físicos das pessoas que estavam na guerra. E aí ele mudou muito o ponto de vista dele, inclusive sobre o Estado francês. Né? Sobre o Estado francês. Então, é realmente muito interessante essa estada do Fanon na guerra, né? Pela independência da Argélia. Interessante. Eu trago para vocês um livro aqui, Movimento Negro. Esse livro é do Martim Cardoso, é um professor de Belo Horizonte, e é um quadro do movimento negro brasileiro. E ele traz muito do que eu peguei aqui sobre os comentários de vocês, que existe naturalmente na luta de resistência negra um senso de organização, um senso organizador, né? Nós somos sujeitos que, aos poucos, percebendo o racismo, nos integramos em processos organizacionais. E eles têm referências da nossa própria resistência, né? Da resistência da africanidade, da religiosidade, e logo em seguida, essas referências se tornam pontos de equilíbrio. Né? E esses pontos de equilíbrios, eles acabam sendo traduzidos em várias questões, como, por exemplo, essas referências que a gente traz agora mais na contemporaneidade do próprio cinema. Né? Então, o Marquinho, o que o Marquinho diz? O Marquinho diz que há um processo de resistência negra, um processo de oralidade, que ele é construído e que o sujeito negro ou a pessoa
que acaba, aos poucos, assumindo, né, a sua negritude e percebendo as diferenças raciais, vai incorporando, né, essas referências de resistência e de postura na sociedade brasileira, né? E isso se dá de várias formas. Eu, por exemplo, eu sou um cara do audiovisual. Fui diretor agora da TVE nos últimos 4 anos, criei o programa Nação, não sei se vocês já assistiram, o único programa que trata do conteúdo afro-brasileiro, inclusive transmitido pela TV Brasil, e também sou curador da Mostra Internacional de Cinema Africano. E essa mostra, né, já que o papo aqui é cinema, essa mostra ela foi resultado de uma série de articulações que nós tivemos nos fóruns sociais mundiais, aqui. Para quem não me conhece, eu sou um quadro do MNU, do Movimento Negro Unificado, fui agora coordenador de formação política nos últimos 4 anos, já sou dizem que são os dinossauros, né? As pessoas mais antigas do movimento negro. Então é muito bom ver uma galera nova que eu acompanho aqui em Porto Alegre, mas que é muito interessante nós analisarmos essas experiências de um movimento negro que pensou, eu tenho dito em todo o país, olha, se hoje, né, principalmente a partir da fundação do MNU, o MNU hoje tem 40 anos, né, vai fazer 40 anos, se o país está pautado, é porque pensadores e pensadoras articularam e se dispuseram a pensar estratégias de combate ao racismo no país. Está aqui no sistema de cotas, né? Que a gente ensina hoje. Uma coisa que poucos sabem, né? Como nós conquistamos o primeiro quilombo urbano do Brasil, que é a família Silva. Olha, nós conceituamos o espaço urbano da cidade de Porto Alegre, né? Todos sabem que existia aqui a colônia africana, o povo negro foi totalmente desterritorializado, né? Da parte central da cidade, e nós, já no início da década de 90, ali no bairro do lado do shopping Guatemi, nós tínhamos feito a primeira resistência urbana em Porto Alegre, com a Vila Mirim. Eram mais de 13 centros de religiões de matriz africana, de povos de terreiro e tudo mais. E foi removido para um dos bairros mais violentos hoje, que é aquele bairro que é em frente à Papa, ali em frente à Papa, e só 10 anos depois nós conquistamos o primeiro quilombo urbano do Brasil que foi estabelecido. E como? Enfrentando a polícia. Foi realmente enfrentando a polícia. Porque nós conceituamos essa coisa da territorialidade, debatemos a autodeclaração da família Silva e tudo mais. Chegou um certo dia, né, um certo juiz determinou uma ordem de despejo para a família Silva, e a família estava lá sendo despejada com crianças e tudo mais, e se nós não fôssemos para lá e não ficássemos 40 dias resistindo com o MST, com outras lideranças, não haveria o primeiro quilombo urbano do Brasil. Então é muito legal sacar, que eu estou tentando sacar rápido, que é uma nova geração, né, já sabendo, já incorporando, já dando sinais, né, de referências no audiovisual, no cinema, né, na bibliografia histórica, que são esses grandes, né, intelectuais negros, e nós aqui, o pessoal mais da velha guarda. Então, muito legal. Desculpa o atraso. Tá excelente. Só também uma última referência que eu tinha separado, que geralmente, estava comentando isso antes com a Anamis, com o Natan, que a gente tem um gap muito grande dentro do ensino fundamental e médio, que é o não estudo da história da África. A gente não tem os livros didáticos de história, eles não abordam esse tema. Quando fazem, é só aquela coisa do Egito Antigo, e depois a África não existe mais, né? Aí vira só, vai retomar durante o período da escravidão, mas é como fonte como mercado, né? Mas não como sociedade, a gente não estuda. Tanto é que daí vem essa questão da Chimamanda, né? Da história única, em que a visão que a população geralmente tem é o quê? Que a África é um continente. Primeiro que o pessoal nem entende que é um continente. Não é um continente, a África é um país. É um país, a África é um grande país. É um país. É um grande país que não tem fronteiras, é marcado por doença, por miséria, fome e guerras. É isso é a África. Né? E daí tem umas pirâmides lá. E é isso. Então, o que acontece? Esse é um tipo de visão eurocêntrica que tem que ser desconstruída.
E a gente tem uma coleção de livros organizada pela Unesco, que tem disponível na internet. Depois eu vou colocar um link para vocês também poderem acessar. São 8 volumes que começam a contar desde da África Antiga até 2010. Né? Então, 8 volumes, passando por períodos históricos importantes, vão discutir a formação das civilizações africanas, as questões políticas, culturais desse continente. Né? Então, que eu acho que supre um pouco dessa carência que a gente tem. Né? E, bom, eu queria, então, devolver a palavra então, para a Anamise, para o Natan e para o Emir para fazerem os comentários finais, se tiverem mais algum acréscimo de informação. Não sei. Ai, gente, tanta coisa para falar. Já vai privar? Acho que uma coisa que a gente sempre é interessante lembrar é que finalmente a gente está num momento em que a gente tem acesso a mais coisas, né? Eu estava falando hoje com a minha família sobre a dificuldade que se tinha antes de encontrar coisas e hoje a gente tem uma facilidade. Então, o livro da Angela Davis, ter o livro da Angela Davis traduzido já é um grande passo, né? E agora ir atrás de outras escritoras, outras histórias que possam ser traduzidas e possam ser encontradas. A gente está dando esse pontapé aqui, buscando outros livros, podendo apresentar para quem talvez não seja tão dentro de um círculo próximo das questões de negritude, próximo do movimento negro, para que essas pessoas também possam se aproximar desse assunto, também possam se interessar. Acho que é algo muito importante a ser feito. E eu acho que é isso. Nessa mesma linha, o que eu acredito é que o dia de amanhã serve como um lembrete simbólico, né? De que o nosso ela está determinada por mais coisa do que a gente consegue enxergar ou perceber com os olhos nus, assim, né? E acho que essas referências, essas conversas, o próprio dia 20, né, que simbolicamente pode trazer essa reflexão para mais pessoas, né, do que as que já estão acostumadas, né, a debater a questão do negro na sociedade. Tudo isso serve para que a gente possa voltar nossos olhos, né, para uma questão que está todo dia, né, uma questão que é sensível a nós, né, e que piora não só a vida do negro, né, mas piora a vida da sociedade como um todo. Impede a gente como país, como sociedade, como comunidade, de progredir em diversos sentidos, né? Então, eu acho que um pouquinho do que a gente está fazendo aqui é relembrar disso. Essas leituras são legais para a gente começar a aprender um pouco mais e se interessar um pouco mais. E que isso possa fazer parte do nosso dia a dia, né? A cada dia mais, para a gente poder realmente transformar a sociedade, que é o nosso objetivo. É interessante essa exposição do Natan. Eu só quero enfatizar o seguinte: todo o processo de construção da Lei 10.689 é um pensamento, é uma estratégia de uma revolução intelectual. É uma revolução no ensino, um processo de descolonização do ensino, e é por isso que tem resistência em implementar a lei. Porque se a história da oligarquia, se a história eurocêntrica, que ela é institucionalizada, as nossas universidades, elas estão sob princípios educacionais grego-romano, né? Não é da filosofia africana. Então, é bom que nós entendamos o seguinte: que o livro do Marquinhos trata disso. Ele trata de uma trajetória de um movimento negro que pensou estrategicamente ações para o enfrentamento a esse Estado judaico-cristão e reacionário. Não são coisas aleatórias, né? Então, nós temos um processo, a partir do MNU até agora, de 40 anos, né? Não é à toa que o movimento negro pautou o Brasil, isso é importante, né? E são pessoas de carne e osso, são forças ancestrais, são forças de uma civilização que traz consigo a oralidade, né? E aí eu quero reiterar o que eu estava falando,
que o professor Martim Cardoso diz, quer dizer, existe um processo já natural no elemento, no sujeito africano, de se organizar a partir de referências. Existem pontos de equilíbrios, né, que fazem com que essa ação do ativista negro ou negra, ela tenha referências para uma ação que faça contrapontos na sociedade e, obviamente, ela faz uma revisão da sociedade e uma revisão histórica. E é isso que nós estamos tratando aqui. Então, notem, desde 78 até 2008, o movimento negro, eu falo um pouco na minha organização com o MNU, nós, né, o movimento negro brasileiro, pautamos a sociedade brasileira. Notem bem, o poder legislativo está pautado, né? Está pautado com pensamento de legislações específicas, o poder executivo pautado, porque com todos esses vai e vem de políticas públicas, nós conseguimos implementar uma série de programas, né, específicos de ações afirmativas. O poder judiciário, que é o que mais existe, querendo ou não, ele também, né, hoje toma atitudes. E a sociedade brasileira está pautada, né? Até a própria mídia, que é essa mídia do monopólio, obviamente com seus interesses, né? Ela está lá, né? Ela investe em algumas figuras globais, por exemplo, e tem retorno de bilhões de reais em propaganda, que são pessoas negras, mas hoje o racismo e as relações raciais também são abordados por esses grandes monopólios. Por que eu digo isso? Eu digo isso para que nós entendamos que nós, do movimento negro brasileiro, estamos num processo muito interessante. Muito interessante. Não significa um poder, né? Porque a gente sabe que o poder institucional, nesse modelo representativo e totalmente fora dos padrões de democracia, é muito difícil a gente chegar, né? O poder se chega mesmo, infelizmente, hoje, os partidos, né? Não tem como, né? Ou se fala uma revolução popular, não tem outro jeito tal. Então, eu quero agradecer ao Leonardo, a Cris, a companheiros. É muito legal ver essa galera jovem colocando referências bibliográficas para todos, né? Uma mulher negra jovem apresentando e debatendo. Então, eu acho que são coisas que são muito gratificantes, né? Muito gratificantes, e eu espero que na próxima eu consiga chegar um pouquinho assim. Obrigado. Bom, obrigado, Emir, né? As suas palavras são enriquecedoras no debate, né? Só que tem uma vivência, né, no movimento negro, isso realmente fortalece muito aqui a nossa conversa, né? Na minha esquerda. Não. Tá, então, pessoal, a ideia, a proposta da conversa, ela é ser mais breve mesmo, né? Mas é importante reiterar que, assim, amanhã é um dia para lembrar um pouco da luta, mas é para dar seguimento a ela, né? Então, a gente tem que estar sempre nesse processo de desconstrução dessa estrutura nefasta que é a estrutura racista que sustenta o nosso capitalismo, né? E a partir disso começar a se engajar mais, debater mais, e talvez esse seja o germe, né, dessa conversa para próximos vídeos sobre o tema, né, mais aprofundados, para outras oportunidades. Né? Já convido o Emir, né, na Nice, o Natan, para poder contribuir nessas falas. Então, só para manter a tradição, então, queria terminar, fechar um pouco a fala, recitar um trecho, um termo que eu gosto bastante, do Carlos de Assunção, chamado Protesto. Bom, a minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava, para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia. A liberdade que me deram havia serpentes futuras, sob o manto do entusiasmo. Um dia, jogaram-me de repente, como bagaços de cana, como palha de café, como coisa imprestável, que não servia mais para nada. Um dia, jogaram-me de repente, nas sarjetas da rua do desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Então, obrigado a todos.